a reitor do Instituto Federal de Pernambuco. Aqui nós temos hoje 4 candidatos, pela ordem alfabética, Nália Keila, professor Geraldo, Marcos Maciel, que não veio, Valbério Cardoso e Zé Mário. A gente já fez o sorteio antecipadamente aqui dos candidatos que irão usar da palavra nesse primeiro bloco. O debate é parecido com o que foi realizado ontem aqui, com a questão da direção. São 4 blocos. Nesse primeiro bloco, nós temos a apresentação de cada candidato e depois os candidatos irão responder a uma pergunta que foi sorteada. No segundo bloco, o candidato pergunta a candidato no tema sorteado. Em cada início de bloco desse, a gente vai ter o sorteio de quem é o candidato que vai responder a pergunta e vai ter aquele momento de réplicas e tréplicas, tá? E no terceiro bloco, candidato pergunta a candidato com tema livre. Por fim, os candidatos irão fazer as suas considerações finais. Já foi feito esse sorteio também na presença dos assessores ali no início aqui do debate, tá? Então, de acordo com o sorteio, o candidato terá 3 minutos para fazer a sua apresentação. Quem vai estar controlando a questão do tempo? Marcelo? Pronto. Então, Marcelo vai fazer o sinal quando estiver faltando 10 segundos ali, para o candidato se orientar com a questão de tempo, para não estourar. Então, de acordo com o sorteio, o primeiro candidato que fará a sua apresentação será o candidato Zé Mário. Depois a gente compõe a mesa. Assim que o último candidato fizer a sua apresentação, a gente vai compor a mesa, porque vai ter a apresentação aqui, para não ficar os candidatos de costa olhando para a apresentação. Candidato Zé Mário, boa tarde. Aqui no canto. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Quero saudar o corpo discente, aqui comparecendo em massa. Quero saudar o corpo docente do campus Caruaru e demais professores que também vieram a esse debate, e saudar também os técnicos administrativos que estão aqui presentes e que compõem, naturalmente, o funcionamento desta casa. Nós temos só 3 minutos para fazer uma apresentação de um candidato. É muito pouco, mas são as regras que foram colocadas pela comissão. Portanto, nesses 3 minutos eu vou sintetizar o que for possível para me fazer conhecer para vocês. Bom, essa é a nossa marca de campanha. E aí estão exatamente os pressupostos da nossa gestão. Integração das pessoas. Não acredito em nenhuma instituição que não funcione com todos integrados com o mesmo objetivo. O diálogo permanente. Fator principal do entendimento, das reuniões, das congregações e da irmandade dentro da instituição. A competência. É evidente que, se não tiver competência, a instituição não dá um salto de qualidade. Se temos pouca, vamos buscar ter mais. Acredito, sim, que temos competência. Precisamos ainda potencializá-la para os nossos resultados e objetivos que vamos buscar nas nossas metas. A transparência. Hoje, fundamental o critério de transparência numa gestão. É coisa que só existe como retórica e praticamente não se tem transparência nas administrações recentes. Impessoalidade e meritocracia. Falo dos dois porque o critério de impessoalidade é a gestão que não tem padrinhos nem apadrinhados. É a gestão que vai entender que todos são iguais perante a lei, e assim procederemos. E, finalmente, o mérito para aqueles que poderão integrar e participar, tendo o mérito de realizar suas ações por sua competência e por seu conhecimento, sem nenhum tipo de apadrinhamento, que isso prejudica demais uma gestão, não é? E dentro disso aí tem as missões do IFPE, que nós temos em mente. Pode passar, por favor? Eu queria focar mais exatamente na minha vida profissional, não é? Como a minha formação, primeiro, técnico em estradas na antiga TFPE, portanto, eu tenho origem na casa, fui graduado em Engenharia Civil, especializado em saneamento. E aí exerci diversos cargos de gestão por uma série de empresas do governo do estado de Pernambuco e também no próprio governo. Não é? E, finalmente, encerrei em dezembro de 2014 a presidência do CREA por 2 mandatos consecutivos. Portanto, experiência comprovada em gestão. Total. Muito mais do que muita gente pensa. E esse é o meu perfil profissional. Em seguida, eu teria o programa, mas como ele é lento, ele é extenso, um programa que a gente procura atender a todos os princípios,
E como já são 10 segundos que falta para acabar, eu quero encerrar minha apresentação dizendo que estou aqui concorrendo ao cargo de diretor com muita honra, cargo de reitor, e precisando do voto de todos. Meu número é 60, Zé Mário, candidato a reitor. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado ao candidato Zé Mário. Agora, para fazer a apresentação, silêncio, por favor, pessoal. Para fazer a apresentação, a candidata Anália Keila. Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que eu estou aqui nesta tarde para apresentar a minha candidatura e as nossas propostas para a gestão. Meu nome é Anália, eu sou graduada em Letras, tenho mestrado em Educação, doutorado em Psicologia Cognitiva e trabalho nesta casa desde 1994, ingressando em Pesqueira, depois fui para Recife, assumi a direção de ensino em Afogados da Engazeira e voltei para Recife para assumir a direção de assistência ao estudante e depois a pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação. Em toda essa trajetória, a minha vida profissional se baseou numa coisa: educação é feita através do diálogo. E a categoria do diálogo, como categoria operacional de gestão, que eu venho apresentar aqui hoje para vocês. Vocês receberam uma cartinha, a gestão do diálogo, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. O diálogo é tão importante que sempre, e tem uma identificação tão grande comigo, que eu sempre tive a oportunidade de estar em lugares onde era necessário uma pessoa com perfil para ouvir e para, a partir dessa escuta, tomar decisões de gestão. Foi assim, por exemplo, no Fórum de Normatização do Trabalho Docente, onde todos os professores do Instituto representados ali, através de suas comissões, decidiram como é que os professores devem organizar suas vidas. Eu acredito no diálogo e é ele que vai dar o norte da nossa gestão, porque a gestão não é minha, a gestão é de todos nós. Através do diálogo também, e para sempre estar no rumo do diálogo, a minha equipe vai ser montada com um perfil de pessoas que tenham como característica principal de sua vida profissional e de sua conduta de gestão o diálogo, a escuta, a conversa, o ouvir, para, a partir daí, tomar decisões. Além disso, não se faz ciência e tecnologia sem cuidado. Sabe por quê? Porque ciência sem cuidado dá a bomba atômica, dá o desastre de Mariana. Ciência com cuidado dá o Baja. Ciência com cuidado dá o Reducarte. Ciência com cuidado dá coisas bonitas para as pessoas, porque a ciência existe para cuidar das pessoas. Depois, gente, ciência com cuidado também dá, sabe o quê? Se preocupar com a formação de cada um de nós. Por isso que nós criamos a JIC, a Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica, que o ano passado foi lindamente conduzida aqui em Caruaru. É isto que é ciência com cuidado. Aumento de bolsas para o estudante, e hoje nós temos 340 bolsas. E, por fim, eu quero afirmar para vocês que tem outra categoria que eu quero trabalhar, o carinho. Por isso que a gente interiorizou a pesquisa, a pós-graduação, e vamos tratar isso em todo o Instituto nos próximos 4 anos. Muito obrigado. Dando sequência, o candidato Valbérico Cardoso. Quando a gente pensa junto, pulsa forte a união. Quando a gente pensa junto, há respeito por todos, sem exceção. Quando a gente pensa junto, superamos todos os desafios. Quando a gente pensa junto, bate muito mais forte o coração. Valbérico Cardoso, capacidade para unir e fazer para valer. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o mediador, cumprimento também a comissão setorial e a central pelo trabalho, belíssimo trabalho, aos candidatos aqui envolvidos. Meu nome já foi dito aí, já foi dito também o nosso slogan, e nós queremos apresentar as nossas propostas baseado naquilo que nós vimos aqui nesse pequeno vídeo.
a união, a superação, a oportunidade de todos participarem, sem demagogia, sem interesses próprios, sem manutenção de poder. Então, é isso que queremos. Por favor, o próximo slide. Enquanto está vindo, eu vou falando, então, porque senão a gente perde tempo. Mas aqui está um pouco da minha formação. Eu sou bacharel em Biologia, estou na instituição desde 96. 96 ainda não tinha o IFPE, nem o Cefet, nós éramos Escola Técnica Federal, portanto, passei pela Escola Técnica Federal. Sou originário de um campus agrícola, o campus Pesqueira, um campus no interior, com as suas características, com a formação também muito inicial. Então, tudo que vocês estão aqui passando na formação dessa segunda expansão, nós passamos na primeira, e, claro, com característica um pouco diferente, mas tive essa oportunidade. Depois disso, nós passamos 3 anos lá na unidade, na verdade, chamada UNED Pesqueira, e depois fomos ao Campus Recife. Hoje, na parte de gestão, eu estou como diretor do Campus Recife há 4 anos, finalizando a nossa gestão, e a minha formação, além de mestrado em agronomia e fitossanidade, também sou doutor em parasitologia. Com relação às nossas propostas, por favor, o próximo. Nós temos como pilares, ou eixos, como queira chamar, democracia e transparência, pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão, foco no ensino, eficiência administrativa e infraestrutura e programa de atenção ao servidor. Vou começar de trás para frente. Meu número é 30. 30 porque eu acredito primeiro nas 30 horas para os servidores administrativos. Pensando na qualidade do trabalho, no que nós vamos apresentar. Então, isso eu não vou deixar de falar, porque nós temos no Campus Recife hoje 70% dos setores com 30 horas. Então, mais na frente nós poderemos falar de outros assuntos. Obrigado. Muito obrigado ao candidato. Agora, para fazer a sua apresentação, o professor Geraldo. Boa tarde, pessoal. Parabéns por estarem aqui, nesse debate, e vamos direto ao assunto. Tenho 65 anos, dos quais 40 na escola como professor, faltando apenas um dia, mais 3 como professores. Eu realmente conheço a instituição. É tanto que, por este motivo, eu me candidatei. Na vez passada, nós estávamos empenhados na eleição de um colega nosso, e dois grupos ganharam, Reitoria e Campus Recife. Estão concorrendo hoje e estão novamente com as mesmas propostas. Então, vocês se indaguem, por que esses grupos que estão há mais de 10 anos e mais de 5 anos no poder, por que eles não implementaram essas propostas mirabolantes? Propostas mirabolantes são essas. As propostas que nossos concorrentes apresentam são de concorrentes a campus, não a reitor. O reitor tem uma visão geral, tem uma visão esférica. Ele não pode ser pontual, ele não pode ser detalhista. Por isso, minha formação é bem clara nesse ponto. Eu vou deixar de propósito aqui ao final, para vocês verem meu currículo, minha formação. Eu apresento aqui a razão da candidatura, de uma forma clara. Aqui, uma carta à comunidade, onde eu declaro a razão principal, que foi evitar atrito entre gestões. O que eu vi nos últimos 4 anos foi briga e feia entre a gestão Reitoria e gestão Campus Recife. Deprimente. Tem um fato aqui que eu vou mostrar para vocês hoje. E, finalmente, pessoal, isto é proposta de gestão, proposta estrutural. Primeira parte aqui é um método ímpar, porque é criado desses meus 40 anos de experiência, onde aqui só tem 50%, hein? A partir de amanhã estará no site. Toma-se o tempo como ferramenta pedagógica. E vocês vão perceber com isso, por favor, aqui, ó, o método GT. Então, você desassocia o tempo pedagógico do tempo civil, dia, semana. Isso é um trabalho. Então, você pode alternar aí o ciclo de palestra com o ciclo de aula,
ciclo de avaliação, a critério da situação que vem a aparecer. Então, é um planejamento que não vai sofrer nenhum dano, certo? Inclusive, se a gente quiser planejar para o ano, suspende as aulas e elas não sofrem continuidade. Aqui está no centro, em síntese, a gestão, dos quais destaco uma pró-reitoria para a pessoa. Se você não tem a pessoa completa, correta, equilibrada financeiramente, psicologicamente, socialmente, e, por fim, o que a escola não tem, linha pedagógica, certo? Então, no debate, vocês vão receber as nossas propostas. Vamos agora compor a mesa do debate pela ordem alfabética. Convidar a candidata Anália Keila, por favor. O professor Geraldo. Valbérico Cardoso, por favor. E o candidato Zé Mário. Cadê a urna para sortear as perguntas? O sorteio para as perguntas vai seguir a mesma ordem da apresentação, de acordo com como foi acertado aqui no início do debate com os assessores dos candidatos. Então, cada candidato vai ter 2 minutos para essa primeira resposta, tá? E as perguntas foram feitas pelos eleitores. Eu vou sortear aqui o tema e quem vai começar respondendo é o candidato Zé Mário. A pergunta do Moacir Martins Machado, segmento docente, campus Recife. A pergunta: qual a sua proposta para os estudantes filhos dos produtores rurais? O candidato Zé Mário vai ter 2 minutos para responder. Uma boa pergunta. Os IFs estão em plena expansão, cada um ocupando espaços estratégicos em áreas que têm vocações produtivas, seja no campo da indústria e seja no campo agropecuário. Certamente, filhos de agricultores, é isso que você falou? Filhos de agricultores. Certamente, essa geração será atendida nas áreas onde haverão os campos avançados, os campos avançados. E é uma intenção do próprio governo federal expandir cada vez mais essa rede para atender a todos os brasileiros que têm o interesse de ingressar no conhecimento tecnológico. Portanto, nós vamos ser fiéis aos programas do governo, procurar expandir cada vez mais para ter unidades específicas de acordo com a vocação produtiva da região e abrir o espaço para os filhos dos agricultores. Naturalmente, as regras de acesso não podem ser diferentes do que a lei determina. Os concursos de acesso, os vestibulares, não é? Se há algum dispositivo dentro da legislação que atenda dentro de um critério de seletivo de inclusão, provavelmente nós vamos atender também, nós vamos mantê-lo. Mas o fato específico é esse, é que vamos seguir a política plena do governo de expandir a rede onde for possível chegar. E assim nós pensamos atender a todos que têm interesse de ingressar nesse sistema extraordinário que é o ensino tecnológico e o ensino agrícola também. Muito obrigado ao candidato. Vamos sortear a segunda pergunta aqui. A internacionalização não pode ser tratada de forma personalizada ou individual. Quais medidas serão tomadas para intensificar e ampliar o número de estudantes participantes de intercâmbio entre instituições ou países? Que vai responder a candidata Anália Keila.
A internacionalização hoje é um tema muito importante no que concerne a mobilidade estudantil. Na nossa gestão, na gestão do diálogo, as oportunidades vão ser iguais para todos. Como? A mobilização internacional do estudante, o estudante viajar para outros países, mas não só estudante. Nossos docentes, nossos técnicos administrativos também, em projetos de construção de currículo conjunto, poderão viajar para outros países. Como? Através de edital. O edital, a chamada pública, é extremamente importante para que a gente possa dar condições de igualdade. Se a gente faz outras escolhas que não seja a chamada pública, critérios personalizados, eles podem entrar. Mas quando você faz uma chamada, você faz um edital, isso quer dizer, meu caro estudante, minha cara estudante, meu caro docente, meu caro servidor técnico administrativo, que suas oportunidades são iguais à dos outros. A mobilidade internacional para o estudante do curso técnico também é importante. E nós já estamos dialogando para a criação de um programa de mobilidade estudantil, não apenas internacional, mas intercamp, nacional e internacional para os nossos estudantes do curso técnico. Para os nossos estudantes do superior, aqui nós temos a engenharia, e aqui em Caruaru, em parceria com o nosso querido George, nós vamos realizar um verdadeiro processo do estudante de Caruaru, do professor de Caruaru, do servidor técnico-administrativo de Caruaru, poder fazer pesquisas, poder construir currículo conjunto com outras instituições. Por exemplo, a exemplo da Penn State University, onde a gente já está com contato com eles. A gente tem uma parceria com a Cisco Internacional, pela qual a gente vai promover a mobilidade do estudante também para outros países. Obrigada. Dando sequência ao debate, a resposta será agora do Valbérico. Vamos à pergunta. O segmento é docente. Qual a sua proposta para o gerenciamento dos campi de origem agrícola? Nós temos... Primeiro eu vou dizer minha visão enquanto instituto e como postulando ao cargo de reitor dessa instituição grandiosa. Nós éramos 3 campos agrícolas, continuamos 3 campos agrícolas. Nós éramos 3 em 6, depois passamos a ser 3 em 9, depois agora passamos 3 em 16. Então, a política exercida hoje é uma política de deixar recluso ali os campos agrícolas. E eu vou defender, vou empoderar os campos agrícolas. Porque nós não podemos extinguir esse importante campus de formação para o nosso Brasil. Não podemos. Nós temos que deixar isso claro. Agora, qual é a política para nós? Não foi respondido totalmente pelo primeiro candidato. Nós precisamos dar autonomia, não só aos campos agrícolas, mas também aos campos industriais. Então, os campos agrícolas, especialmente, que é a pergunta, eles têm que fazer e buscar o filho do agricultor lá na roça, lá no interior, na zona rural, dando diferenciada a condição da seleção. Senão, a gente não vai ter como fazer uma seleção voltada para que aquele estudante, na verdade, o candidato, possa depois vir a ser estudante e ser assim, terminar e concluir o seu curso. Então, é isso que eu penso do ensino agrícola dentro do Instituto Federal de Pernambuco. Não tenho nenhum valor a mais de um campus do que o outro, mas temos que ter cuidado e tratar com carinho todos os campos, não com distinção. Tivemos a oportunidade agora de 7, 9 campos, nenhum atingiu uma formação agrícola. E isso é preocupante. Eu estou construindo uma proposta junto com todos os campos, inclusive com os agrícolas. Essa é a minha postura e é assim que eu quero dirigir esse Instituto Federal de Pernambuco junto com a Elaine aqui no campus Caruaru. Obrigado. Agora o professor Geraldo vai responder. Só tirar a pergunta aqui.
segmento é o técnico administrativo. Atualmente, o IFPE possui diversos administradores, aí, cargos, que não atuam nas áreas afins, ou seja, administração, planejamento e gestão de pessoas. Qual a sua proposta para alinhar os administradores com a área fim de atuação? O erro começa exatamente quando a grande maioria dos cargos são ocupados pelos professores, a partir do vestibular. Para mim, 90% do vestibular deva ser ligado aos administradores. No máximo, um professor, por experiência, não é, de sala de aula, ocuparia a sala, mas corredor, contrato de edificação, alimento, isso é tudo questão de poder. O que é que se faz? Tem aqueles professores que se repetem há anos no comando. Estou tomando um exemplo do vestibular, há anos. Temos 2 colegas que foram aposentados, passaram anos e professores ocupando o comando do vestibular. Então, significa isso, que não se dá valor ao técnico administrativo. O técnico administrativo hoje só é pano de fundo para candidato. Dizer que 30 horas, que vai dar 30 horas. Mentira, pessoal. Eu sou do sindicato. Quem dá 30 horas não é a presidente, não é a reitora, não é o governador, é o Congresso, a maioria do Congresso. O que existe é flexibilização, que não é 30 horas. Flexibilização é determinado pelo atendimento ao público-alvo. As pessoas, os técnicos que ocupam aquele setor, podem ou não, a critério do gestor, ocupar naquele setor com 6 horas. Saindo daquele setor que não tem a demanda de 12 horas, ele retorna a 8 horas. Então, pessoal, puxa a página do Sinasef, que eu tive lá domingo retrasado, e está lá a pauta para se conversar com o governo, às 30 horas, independente. Não vem dizer aqui que 30 horas eu vou dar, não sei o quê, tem meu número de 30 horas. Mentira, está enganando vocês, a minha não engana, não. Simplesmente isso. Muito bem, nós iremos fazer um breve intervalo de 5 minutos, aí os candidatos podem conversar com os assessores, na sequência o candidato pergunta para os candidatos. Ok, vamos iniciar o segundo bloco. Peço a todos que se acomodem, por favor. Nesse segundo bloco, o candidato vai perguntar a candidato com o tema sorteado. Tá? Eu vou sortear o primeiro nome do candidato e o candidato que responder na sequência faz a pergunta. Vocês já conhecem as regras, tá? 1 minuto para a pergunta, 2 para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Vou sortear agora o nome do candidato que vai fazer a primeira pergunta. O candidato que vai perguntar é o professor Geraldo. O senhor escolha, por favor, alguém, o candidato que o senhor vai dirigir a pergunta e eu vou fazer o sorteio. Não, professor Valbérico, sortear o tema. O tema é ensino. O candidato tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Valbérico, em um dos debates, eu repeti a pergunta, porque Vossa Senhoria não respondeu. Então, vamos tentar de uma vez só responder essa pergunta, para não fazer a pergunta. O que sua gestão fez efetivamente em prol do ensino, o refinamento do ensino no Campo Recife, do qual pertenço? Nos últimos 5 anos, porque Vossa Senhoria tem 4 anos de gestor maior, mas também integrou parte da gestão do professor Granado. 5 anos, que foi feito efetivamente de melhoria para o ensino no campus Recife. O candidato Valbérico tem 2 minutos. Obrigado pela pergunta. Gostaria de dizer o seguinte: nos 5 anos que você está me incluindo, que eu fui diretor de ensino,
então aí eu vou também trazer para mim. Primeiro, implantamos uma licenciatura, que é prerrogativa, que é obrigação, na verdade, conforme a 11.892. Todos os nossos cursos avaliados tiveram nota 4, no campus dos cursos superiores. Tivemos também a formação de um mestrado profissional. O único campus que tem mestrado profissional é o campus Recife. Quiçá todos tenham no futuro. Aqui tem um belíssimo trabalho com engenharia mecânica. Sabemos de bastante trabalho que está sendo feito aqui, o Baja, por exemplo, que já foi falado aqui, e que nós vamos incentivar. Somos os incentivadores da engenharia mecânica aqui, mandamos 2 carros aqui, para que a engenharia mecânica pudesse trabalhar com ele. E eu estou dizendo isso, não é para dizer passar na cara, é para dizer o seguinte: eu trabalho unido com todos. Tenho as minhas diferenças políticas em forma com o diretor daqui, mas não faço isso uma batalha de guerra, não. É mentira sua que o senhor disse no começo. Mandei 2 carros para cá, como mandei um ônibus lá para Vitória. Então, o ensino está acima de qualquer coisa. Então, esses dados que eu falei, que só tenho 2 minutos, são resultados de uma política educacional onde eu não trabalho só, professor. Eu trabalho junto com os meus professores. Agora, dou condições com transporte, para que eles possam viajar com as suas equipes, com os seus alunos, dou condições. Comprei um ônibus, aí me disseram até, a gestão superior foi lá e disse: como é que você gastou dinheiro com ônibus? Gastei dinheiro com ônibus e com mais 2 vans e 2 carros pequenos. Para quê? Para proporcionar condições de o aluno, do professor, fazer suas pesquisas, fazer suas viagens, fazer suas visitas técnicas e assim proporcionar ensino de qualidade. É isso que eu procuro fazer no ensino como gestor, mas o start de cada um são os professores e a comunidade acadêmica. Pedir para vocês só se manifestarem no fim da rodada, porque tem para ficar 1 minuto, cada tem de réplica. Professor Valberco, pelo que o senhor expõe, o senhor está com vontade de ser candidato a reitor de universidade, não de instituto. Porque não falou nada do ensino médio, da qual eu vivo lá há 40 anos. Os quadros estão quebrados, quadro de 12 mil, tudo quebrado. Um professor chegou para mim e disse: tudo decepcionado. Eu entrei aqui para dar aula, o que me deram foi uma caderneta, nem a sala indicaram, na sua gestão. Um professor, um colega nosso, o filho dele está lá, veio para mim, se quiser eu levo ele ao senhor, decepcionado. O professor da disciplina que ele ensina, com o filho dele, a relação de nota, terrível. E para finalizar, Vossa Senhoria coloca, só para ocupar o cargo e daí ser mais bem remunerado como diretor de ensino, uma pessoa que não tem formação e, acreditem, está lá gravado no primeiro debate, não sabe o que é concepção espiral, e fez dizer que eu queria deixar os colegas tontos. Isso é básico em pedagogia. Então, professor, candidato-se a reitor de uma universidade, não de um instituto federal. O candidato tem 1 minuto para a tréplica. Por favor, não minta, professor. Estamos numa academia. O meu diretor de ensino que você está falando, ele é doutor. Então, eu não acho que é o nível maior de qualificação. Quanto a atender os alunos, eu atendo a todos. Nós temos 7 cursos superiores, mas temos 9 cursos técnicos. Então, a prioridade, segundo a 11.892, é 50% de entrada dos técnicos. Atendo a todos igualmente. Então, essa coisa. E de quadro, esse quadro está aqui, é um quadro bom, dá para se fazer um trabalho? É. Eu tenho um quadro desse e tenho um quadro de vidro também lá, que nós adquirimos recentemente. O senhor talvez não está dando aula. Talvez o senhor não está indo muito na sala de aula. Então, é melhor que o senhor conheça os outros quadros de todas as salas que estão lá. É isso que o senhor precisa fazer, procurar ver mais as condições. Não só isso, nós temos lousas interativas dentro de cada sala lá, que fizemos como condições e instrumento de tecnologia para que se possa dar aula de forma diferente. Obrigado. Agora, o candidato Valbérico vai escolher qual dos outros 2 candidatos ele quer fazer a pergunta, para eu vou sortear o tema. Candidata Anália. Eu vou sortear o tema aqui para a candidata Anália responder. Assuntos estudantis. O tema sorteado, o candidato tem 1 minuto para fazer a pergunta. Candidata, a educação tem que estar focada nas necessidades dos servidores, mas, acima de tudo, nas necessidades do estudante.
Qual a sua proposta para atender às reais necessidades dos estudantes do campus? Vou especificar Caruaru, mas você pode abrir o debate para outros, porque está sendo filmado, e é bom que outros também saibam isso. Mas, sobretudo, foco em Caruaru. Obrigado. Candidata tem 2 minutos para a sua resposta. Meus queridos estudantes, eu já fui diretora de assistência estudantil. E fui diretora de assistência estudantil numa época em que a gente estava passando de um orçamento de R$700 mil para hoje 16 milhões de reais. E assistência estudantil foi uma área em que não houve corte orçamentário. A gente prioriza a assistência estudantil como uma forma de ver o aluno de maneira integral. Obviamente, nós primamos pelas bolsas de manutenção acadêmica, a chamada Bolsa Permanência. A gente participou da construção da política de assistência estudantil do IFPE e nós construiremos outras formas de assistência estudantil. Entretanto, não é só assistência financeira, o aluno é um todo. É preciso assistência pedagógica, psicológica, as equipes multidisciplinares são extremamente importantes. Então, nós vamos apoiar e fortalecer as equipes multidisciplinares, psicologia, assistência social, pedagogia, saúde, nutrição e por aí vai. Entretanto, há outras propostas. Há outras propostas que nós vamos realizar em conjunto com vocês, em diálogo com vocês, como a alimentação estudantil, o refeitório. Mas não é só isso. Gente não quer só pão. O pão é básico, mas a gente quer cultura, quer arte, lazer. Nós vamos fortalecer os núcleos de arte, de cultura, de lazer, de esporte. O Bolsa Atleta surgiu no campus Pesqueira e agora ele atende a todo o instituto. Os festivais de cultura e arte vão ser uma presença constante para fortalecer e juntar todos os campi, todos os estudantes de todos os campi que quiserem participar numa grande festa da democracia. Então, alimentação estudantil, aumento de bolsas, ver o ser humano integral, e cultura, arte, esporte, lazer candidata, e outras necessidades obrigado. que vocês possam levantar. Em diálogo. Candidata. Candidato tem 1 minuto para a sua réplica. 4 anos não foi feito isso, não. Não foi feito. Estou falando do campus Caruaru, expansão 2, não foi feito tudo isso, não. Então, quanto ao Bolsa Esporte, nós temos o Bolsa Atleta desde 2011, Campus Recife, que a mesma coisa seria do Bolsa Esporte. Então, Bolsa Atleta e Bolsa Cultura eu já tenho desde 2011. Com relação a todas as outras coisas que foram ditas, nós temos que empoderar os nossos educadores físicos, eu não tenho dúvida disso. A DAI não pode reger a política, vou dizer e vou repetir, a DAI não pode reger a política esportiva do Instituto, nem para os estudantes, nem para os servidores. Quem tem que reger a política esportiva para o Instituto são os educadores de desporto, os professores de educação física. Isso é minha proposta também. Obrigado. Candidata Nália tem 1 minuto para a tréplica. Nisto nós concordamos, professor. Senhor candidato, por isso que já há um diálogo, e os educadores físicos sabem disso, entre a Anália, enquanto diretora de assistência estudantil, e os educadores físicos de longa data, para que seja instituída pelos educadores físicos a política de esporte, desporto e lazer do Instituto Federal de Pernambuco. Não apenas do ponto de vista do treinamento, não apenas do ponto de vista da competição, mas do ponto de vista de ver a educação física como um instrumento cultural para que você possa constituir a sua cidadania. Isso quer dizer que nós devemos treinar. Bacana, traz medalha, é massa, jogo, mas nós temos que educar o olho, o ouvir, o tocar o outro. Nós temos que educar a forma de nós nos relacionarmos uns com os outros de forma cidadã, participativa e solidária. E é nisso que nós vamos centrar, a partir do diálogo. A candidata Anália vai perguntar agora ao candidato Zé Mário. Fazer o sorteio.
Ah, sim, pode ser ao candidato Geraldo. Ou ele responde por último? Não, Geraldo responde por último. É. Tem que ser Zé Mário. Porque só são 4, não tem... O tema é extensão, tá? O candidato tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. A partir da perspectiva, uma perspectiva freiriana, que extensão não é apenas levar o conhecimento construído aqui para a sociedade, mas dialogar com a sociedade, de forma que nós troquemos conhecimento, porque as comunidades têm muito a nos ensinar. A partir da perspectiva de que extensão é essa troca profunda, é olhar o entorno, onde a escola está, e se comunicar com ela, e fazer da escola e da comunidade uma espécie de vasos comunicantes, uma espécie de sociedade dialogal. Eu pergunto, então, ao candidato, quais são as perspectivas do candidato para a extensão no quadriênio de 2016 a 2019. Obrigado, o senhor tem 2 minutos. Professora, não foi só uma pergunta, não é? Foi um relato imenso. Bem, eu vou responder isso com a minha visão de tecnologia. A nossa missão é exatamente reproduzir conhecimento na área de tecnologia, sem esse floreio. Ou seja, o que devemos fazer, se estamos inseridos numa área que tenha uma vocação produtiva, aí vamos dialogar com os setores produtivos para saber do que eles precisam. E aí vamos aprimorar os nossos cursos, quer seja dando extensão para aqueles que são egressos continuarem os seus conhecimentos, ou então na própria formação com novos cursos para atender a demanda local, sem nenhum floreio, nenhuma visão freiriana, professor. Isso é a visão de quem necessita de um país onde a tecnologia seja a marcha o foco do desenvolvimento, a mola desenvolvimentista. Então, nessa linha, eu vou abdicar de todos esses princípios e conceitos e ser direto. Nós precisamos formar profissionais para atender a demanda necessária e melhorar a nossa produtividade, seja em todos os campos, sem nenhum floreio. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Eu quero dizer que eu não abdico, nem nunca vou abdicar de meus princípios como gestora. A gente está numa casa de educação e é preciso que a gente, como casa de educação, ciência e tecnologia, tenha os princípios muito claros. Senão, a gente vai estar produzindo ciência e tecnologia de uma forma autoritária, atendendo apenas ao grande capital. O meu horizonte é a sociedade. O meu horizonte é a democratização da sociedade. E, por isso, os processos de extensão terão prioridades como uma das atividades acadêmicas em que o Instituto Federal de Pernambuco contribuirá para a democratização da sociedade. Então, para isso, se estabelecerão programas em que a gente aprenda com o nosso entorno, aprenda com as cadeias produtivas, aprenda com as cadeias culturais, aprenda com o jeito de ser de um povo, ensinando e aprendendo, e assim nos tornamos significativos e significantes para a autonomia do país e para a democratização da sociedade e a felicidade das pessoas. Candidato tem... O candidato Zé Mário tem... Pessoal, pedir mais uma vez a gentileza para não quebrar o ritmo do debate, né, porque acaba atropelando o raciocínio das pessoas que vão falar agora. O candidato Zé Mário tem 1 minuto para a tréplica. Professora Anália, eu não preciso de nenhuma lição de ideologia política, eu tenho a minha e muito firme, não é? E eu sou socialista, do Partido Comunista Brasileiro. Ninguém tem coragem de dizer, e eu digo. Então, quando eu faço o meu olhar para as comunidades produtivas, ou o setor produtivo, como eu disse, eu vou buscar exatamente quem pode dar produção e aprimorá-las diante do conhecimento. Eu não vou fazer nenhum acordo com nenhum capitalista empresarial. Nenhum, porque a minha formação não é essa. Então, eu não vou ter a lição de ideologia política aqui, porque eu já conheço demais. E tenho a coragem de afirmar. Sou membro do Partido Comunista Brasileiro. Nada melhor do que isso para entender o que é uma política educacional dentro da nossa linha de pensamento socialista. Nós temos que dialogar num país capitalista com os setores produtivos, sem abdicar dos nossos princípios. É isso a resposta que eu tenho a dar. Obrigado.
Ok. O candidato Zé Mário vai perguntar agora ao professor Geraldo. Eu vou fazer aqui só o sorteio do tema. O tema é gestão de pessoas. O senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Professor Geraldo, vou lhe dar a oportunidade para você explanar o seu plano de ação como reitor, exatamente na linha da gestão de pessoas, coisa que você não teve a oportunidade de fazer, porque a sua apresentação sempre é curta. Você vai ter exatamente esse tempo para explicar melhor esse plano. O candidato tem 2 minutos. Estou começando falando da pessoa Geraldo. 40 anos, faltar um dia por sem vergonhice, porque eu estava bem acompanhado numa praia, normalíssimo. Aí vem me acusar. Segunda acusação. Primeiro foi dizer que eu estava querendo um cargo. Pessoal, aqui no meu currículo, do que eu trabalhei, observem quantas são remuneradas, quais foram as funções remuneradas. Quantas? Aí vem me acusar. Segundo, que eu falto. Pessoal, sala 16, sala 15, tem 2 quadros, estão quebrados, não se usam. Eu desafio o professor para dizer quantos professores utilizam esse quadro importantíssimo. É mentira. Vai lá, pega a BR aqui, pega ali à esquerda e vai lá. Agora, questão pessoal. Pessoal, eu vou dizer, olha, eu vou fazer planos. Conversa para boi dormir. O reitor, por isso que não há candidatura a reitor aqui, a não ser a nossa, ele é a seta do processo, ele é o vetor do processo. Ele não vai gerir nada não da pessoa. É o psicólogo, é a assistente social, é a pedagoga, tudo isso compõe a conversa. Agora, o reitor, sabendo onde é o norte, vai colocar a pessoa certa no lugar certo. Diferentemente do colega nosso, que acha que todo doutor pode pilotar avião, ser o melhor corredor. É isso. O doutor para operar não é o doutor para pilotar um avião, nem é o doutor para montar uma central elétrica. O doutor de formação elétrica vai montar centrais elétricas, não gerir departamento de ensino. Aí dá no que dá. Orienta, olha, o professor Geraldo está querendo enganar, a concepção espiral está querendo deixar o pessoal tonto. É o primário da pedagogia. Então está aqui, ó, eu faço a fusão de 3 pró-reitorias, certo? E coloco uma em especial para a pessoa, que quem vai fazer toda essa planificação aqui são as pessoas competentes que eu vou escolher, certo? Ok, obrigado, candidato. O candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Professor Geraldo, eu vou mais além. Eu queria que Vossa Senhoria fizesse um paralelo sintético, uma síntese, né, entre o seu programa de gestão e a atual gestão de pessoas do IFPE. O senhor tem 1 minuto. De um candidato que eu vejo olha, eu sou 30 porque eu gosto de vocês. Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Não é isso não, pessoal. E outro é a questão de diálogo. Que diálogo teve a reitoria com os servidores dos campi? Que é isso? Eu tive presente, sou do sindicato. Eu tive presente em todas as reuniões. 2 candidatos, o único que percorreu todos os campos, todas as situações, flexibilização, RSC, desde o nascente, a titularidade, insalubridade, fui eu. E está tudo errado. Criminoso a gestão da reitoria quanto ao RSC, progressão, titularidade, titulação e insalubridade. Então a pessoa lá é tomada como objeto. Antes de você ser um técnico, um professor, você é gente. E começa daí, tá certo? Depois a gente conversa mais. E a gente chegou ao fim desse bloco, intervalo de 5 minutos, os candidatos podem conversar com seus assessores. No próximo bloco, o candidato pergunta a candidato, tema livre. Acomodando para a gente iniciar esse bloco. Bloco das perguntas com tema livre. Ok. Vamos fechar aí a porta para a gente começar. Todo mundo se acomodando.
Esse bloco, ele é parecido com o bloco anterior, a diferença é só a questão das perguntas. Agora os temas são livres, tá? Candidato pergunta a candidato, eu vou sortear aqui o candidato que vai perguntar e ele vai escolher a quem ele vai dirigir a pergunta. Professor Geraldo, o senhor escolhe... Fale nesse aqui, professor, por favor, que é o da câmera. Pronto. Professor Valbérico. 1 minuto para a sua pergunta. Professor Valbérico, infelizmente, terça-feira passada, houve um incêndio no ônibus da instituição, da qual Vossa Senhoria utilizou para, naquela briga contínua entre o senhor e a reitora, usar disso para ganhar voto. Eu já conheço o senhor do dia 23 de setembro de 2003, quando eu preparei um documento para entregar a Vossa Senhoria, e conversando com um colega, perguntei, indaguei, gostou? E ele passou para a reitora me cobrou isso. Se eu houvesse passado esse documento para a reitora, você poderia pegar um PAD. Vou passar este rascunho feito em setembro de 2013 e perguntar o seguinte: quem foi que deu orientação ao senhor para utilizar o incêndio como ferramenta eleitoral? O candidato tem 2 minutos para a resposta. Primeiro, eu, em nome das pessoas que sofreram o acidente, o incidente, eu gostaria de me solidarizar e lamentar a sua colocação. Lamentar porque pessoas sérias estavam voltando de uma excursão, de um trabalho sério, de uma visita técnica, e aconteceu o incidente aqui na Serra das Russas. Eu tenho aqui: incêndio destrói ônibus transportando alunos do IFPE na Serra das Russas. Eu não preciso de orientação, eu leio, faço leituras, tenho amigos, tenho parceiros, tenho comissões que pensam comigo, eu não sou sozinho, isolado, eu acho que ninguém é, não deveria ser, e não usei isso como um ato. O que eu repudiei, essa foi a palavra que eu usei, está gravado lá no debate de Pesqueira, foi a nota que a reitoria colocou, a forma como ela colocou, porque sequer a reitora, quando do incidente, eu estou em campanha, me ausentei do meu cargo, sequer ela fez uma ligação para mim. Então, ela sim pegou e disse na nota, está aqui, qualquer um pode ler depois, não é depois indo lá, etc., não, é aqui, está aqui. Ela disse que já reiterou várias vezes ao diretor do campus para fazer manutenção. Eu comprei um ônibus a mais. Eu faço a manutenção, está em dias. Então, quem explorou, quem quis explorar politicamente, não fui eu. O que eu fiz foi, num momento político que nós estamos, esclarecer a comunidade. Eu não fiz isso de caso pensado para poder, não. Eu fiz para expor à comunidade o que tinha sido feito na mídia, está aqui. E o que tem aqui é uma nota oficial no Campus Recife, onde eu esclareço que as manutenções estão em dias e não brinco com a vida das pessoas. As pessoas sofreram um susto muito grande e ninguém se acidentou, graças a Deus. Candidato, por favor, minha gente, colaborar. Se continuar, a gente vai ter que pedir para sair. Candidato, 1 minuto para a sua réplica, por favor. Pessoal, está aí o motivo que eu me candidatei. Está aqui a carta. Isso foram 4 anos dessa amizade colorida, para não dizer o contrário. Terrível, deprimente, de um lado e de outro, viu? De um lado e de outro. E, finalmente, não deveria ser tocado isso. Quem deveria, primeiramente, ter a palavra seria o perito. Seria o perito. E foi, de uma forma ou de outra, usado eleitoralmente. Por este motivo, estou saindo candidato, para se evitar essa continuidade de briga institucional, porque é institucional. Porque o pessoal virou institucional. O grupo da reitoria não dialoga com o grupo do Campo Recife, é terrível. Existe um muro de Berlim invisível ali. E, por isso, eu não quero assessores, eu quero escolher tanto de um lado quanto de outro. A diferença é essa, tá certo? Então, pessoal, infelizmente aconteceu isso. E, por isso, não votem em candidatos que utilizam disso para ganhar voto.
O senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Se eu usasse da gestão para estar brigando, eu não ia conceder ajuda aos campos. Os campos da expansão 2, é bom lembrar, aqui é um deles, Caruaru, Afogado da Engazeira é outro, Garanhuns, sempre estiveram apoio de todos os técnicos que foram solicitados. Todos, independentemente. Os laboratórios foram montados com professores do campus de Recife ajudando, não só do campus de Recife, com certeza. Provavelmente outros campos também empoderaram e ajudaram as pessoas a instalar isso. Então, eu não tenho isso, eu viso o estudante, eu viso a comunidade acadêmica, porque para isso eu sou pago pelo o público, pelos impostos de vocês. Então, eu não posso me esquivar disso e fazer com que faça valer o dinheiro, cada centavo de imposto que é arrecadado do público e é investido no setor público para que a gente dê o melhor. É isso que eu faço. Ok, candidato Valbérico, o senhor escolhe a quem o senhor faz a pergunta. O candidato Zé Mário, a candidata Ana Kélia. Anália, perdão. Anália Kélia. Vou repetir. Anália? Muito bem, o senhor tem 1 minuto. Candidata, como a senhora entende que cursos técnicos e superiores estejam sendo ofertados no IFPE sem a devida estrutura laboratorial, salas de aula, ginásio poliesportivo e biblioteca, entre outros, mas basicamente esses 4 que eu acho que são estruturas fundamentais? A senhora tem 2 minutos. Meus queridos, nós procuramos sempre e vamos procurar sempre soluções criativas quando as condições não forem céu de brigadeiro. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a gerir na adversidade. Quanto à sala de aula, por exemplo, nós tivemos, com certeza, dificuldade de construção, ninguém pode negar isso. Teve problema com a firma de projeção e outras coisas mais. Como aqui em Caruaru também teve problema com a firma que está fazendo a área de convivência. É culpa do professor George? Não, é um problema da empresa. A gente busca resolver. Mas, enquanto isso, buscam-se soluções criativas e inovadoras. Uma delas, por exemplo, que tem ajudado muito, inclusive aqui em Caruaru, são as salas modulares, que prover o campus é uma solução segura e, inclusive, a garantia das salas modulares é maior do que a garantia da sala de alvenaria, por exemplo. Então, aqui em Caruaru, foi construídas salas modulares, estão funcionando bem, os alunos estão bem instalados. O curso de mecânica tem os seus laboratórios também bem instalados, temos o BAJ, agora temos o Horus, tudo bem equipados. Eu fui diretora de ensino de Afogados da Engazeira. Quando eu cheguei lá em Afogados da Engazeira, a gente não esperou que aqueles estudantes de Afogados da Engazeira esperassem 2, 3 anos para começar seus cursos, não. A gente começou e foi equipando o laboratório. Nós temos hoje uma agroindústria modelo. Fui eu, como diretora de ensino, que coordenei as compras, combinando o professor, o técnico administrativo e o pessoal de compras. Nós vamos equipar laboratórios, nós vamos fazer o que temos de fazer para que o ensino, a pesquisa e a extensão ocorra com equipamentos, com confortos. Enquanto isso, candidata, buscamos soluções criativas. Obrigado. O candidato Valbérico tem 1 minuto para a réplica. Eu não sou engenheiro civil, mas ontem eu ouvi uma engenheira civil aqui falando, debatendo, professora Elaine, e dizendo as dificuldades dessas salas modulares tão propagadas. Se estamos fazendo um plano B, C, é porque não fizemos o A. Estamos na 2 com problemas, estamos na 3 com maiores problemas. Eu estou falando para vocês que é da 2, vocês estão preocupados aqui com a expansão 2. E eu estou vindo de um campus de 3, expansão 3, que pior ainda, quando começou cursos de manutenção de computadores e rede, não tinha nem computadores. Abrir no afã de abrir por abrir, porque tem que abrir, porque está acabando a gestão, etc., é muito preocupante. É muito preocupante. Então, é isso que nós somos, como somos modelos contra isso. Queremos planejar antes para poder fazer depois. Obrigado. Muito obrigado, candidata. A senhora tem 1 minuto para a sua tréplica. Uma escola precisa de estrutura, e ela tem e terá.
mas uma escola, uma instituição de ensino, pesquisa e extensão é feita principalmente de pessoas. Se eu tiver cérebros, corações e almas, a gente com trabalho, com dedicação, com planejamento, com diálogo, com cuidado e carinho, a gente vai construindo. Começamos a expansão 3, sim. As condições são ideais? Não. Podia ser melhor? Podia. Será? Será. Mas isso não impede que eu diga que o que está feito é bonito. Eu estou aqui vendo o professor Irã lá em Jaboatão. Processos belíssimos de construção do conhecimento estão sendo realizados ali. Uma parceria muito boa com a Prefeitura de Jaboatão. Garante instalações bacanas, adequadas para que aconteça ensino, pesquisa e extensão. É tanto que Jaboatão do Guararapes, 2006, já começa uma pós-graduação. Nós tivemos agora, nas salas modulares, há pouco tempo, um evento também de primeira qualidade chamado Inova PE, que todos os alunos que quiseram participar candidata, de todos os campos puderam, procurando Obrigado. soluções. A senhora agora vai fazer uma pergunta. A senhora agora faz a pergunta ao candidato Zé Mário. A senhora tem 1 minuto. Certo, ok. Professor Zé Mário, candidato, como é que o senhor pensa a formação dos professores que possuem apenas a formação técnica e não a formação em licenciatura? O senhor tem 2 minutos, candidato. Professora Anália, a instituição, há tempos passados, ainda escola técnica, organizou um curso de formação para docentes que não tinham a sua graduação ou a sua licenciatura. E eu fui um dos professores dessa turma, na formação complementar na área de edificações e construção. Eu fui professor da disciplina de resistência dos materiais e estabilidade das construções, que é a minha área de conhecimento mais forte, apesar também da aula de saneamento, de hidráulica e de drenagem urbana, também na área da engenharia civil. Portanto, é dever da instituição fazer esse tipo de desenvolvimento das pessoas que ali estão presentes, na condição de docente, melhorando o seu nível e dando a oportunidade. No entanto, é importante ter sempre como preferência que os professores já tenham e já ingressem com a graduação através de concurso. Mas, não tendo a sua formação de graduação e pretendendo ampliar o seu conhecimento, a instituição deverá fazer como fez no passado. Eu não sei se desse momento, se nessa época nós tivemos oportunidades iguais. Mas eu sei dizer que muita gente lá conseguiu esse curso de graduação, ou equivalente, licenciatura, através de um convênio com o Cefet Minas Gerais. E eu digo que fui professor de um desses. Portanto, essa é também uma possibilidade de se fazer. Convênio com instituições, ou até mesmo a própria instituição, através do seu corpo docente, que já é bastante avançado, com professores altamente especializados, fazerem também programas dessa natureza para promover a melhoria do conhecimento de seus docentes que não possuem a sua licenciatura nem nenhuma graduação equivalente. Obrigado, candidato. A senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Meus queridos, já é uma resolução do Conselho Nacional de Educação que os professores, os docentes dos institutos federais, não apenas dos institutos federais, mas de EBTT, eles que não tenham ainda formação nas licenciaturas, eles tenham formação na área de educação. Isso não quer dizer que eles não têm graduação, porque na carreira EBTT só ingressa professor com graduação, no mínimo. Então, nós não fazemos concurso para quem não tem a graduação. A partir daí, já está em andamento, a comissão já encerrou os trabalhos, a gente propõe e está fazendo e vai fazer, a partir de um processo dialogado, primeiro, a especialização em educação profissional, onde todos os professores e também técnicos administrativos, a gente está abrindo, que ainda não tem a especialização na área de educação, possam complementar esta formação de forma integrada, de forma holística, de forma conduzida através do diálogo, porque essa especialização foi construída através do diálogo. Candidato Zé Mário, só tem 1 minuto para a sua réplica. Eu continuo insistindo que, na nossa visão prática de tecnologia, essas
respostas assim muito floreadas, não surte o menor efeito. Como reitor, eu determino, através de um diálogo dentro da instituição com assessores e demais colaboradores, a montagem a qualquer momento de qualquer curso desse, independente de ter ou não resolução. Se tem resolução, melhor. O que já no passado acontecia, sem precisar exatamente ter todo esse floreio de resposta, porque a visão tem que ser direta. Se há pessoas necessitadas de melhorar a sua capacidade e competência, que seja feita todos os cursos de reciclagem necessária. É uma determinação de quem está comandando, a visão sempre positiva de ampliar as oportunidades na área de extensão de conhecimento. Não vejo nenhuma dificuldade, nem atendimento de nenhuma resolução. Isso faz parte exatamente de quem está dirigindo e tem visão estratégica na formação e melhoria de seus colaboradores, profissionais, docentes, seja de qualquer natureza, e administrativo também. Candidato. Obrigado. O senhor agora vai fazer sua pergunta ao candidato professor Geraldo. O senhor tem 1 minuto para fazer uma pergunta com tema livre. Infelizmente, o debate segue uma ordem assim, deixa de ser aleatório e passa a ser quase uma sequência, né? Eu termino perguntando ao professor Geraldo. Professor Geraldo, analisando o PDI da instituição 2014, eu vi lá que, como resultado esperado, está escrito: promover na instituição a ampliação do alcance dos processos, entre parênteses, valores, de democratização da tomada de decisões e circunscrevê-las ao limiar dos critérios de transparência e de qualidade demandada da sociedade. Minha pergunta é, na minha visão e certamente da sua, onde está a ampliação dos processos de democratização, dos valores, da transparência e qualidade das decisões na instituição promovidos pela atual gestão? O senhor tem 2 minutos, professor Geraldo. Bom, pessoal, ao receberem isso aqui, leiam como eu penso a Pró-Reitoria Institucional e vou mostrar a vocês, se for eleito, vai ser ele. Gostaram? É assim que se faz. Coloca a pessoa certa no lugar certo. Não porque é do meu grupo, não porque bancou minha campanha, não porque me deu orientação. Eu quero a pessoa certa no lugar certo. O olho é feito para olhar e o ouvido para ouvir. Tem pessoas que parecem mais relações públicas do que candidata à reitoria. Está muito suave. Esse enfrenta, esse conhece. Certo? Agora, a questão... Eu vou só uma parte, né? Democracia. Está aqui, pessoal, metas urgentes de gestão, novo projeto político-pedagógico e estatuto. Eleição em 2 turnos. O sindicato puxou uma campanha nos camping e a reitoria jogou no lixo. Nem debateu lá, jogou no lixo. Porque a reitora é ditadora. Não... Tem gente aqui que fez parte da disputa lá do sindicato. Eu avisei um ano antes quando seria a eleição. Concorda com isso? Nós fomos de chapas diferentes e hoje viajamos juntos, não teve problema nenhum. Que é isso? Fica escondendo. Pessoal, tem que se avisar um ano antes. Essa eleição é criminosa. Menos de um mês, quando 3 candidatos não têm a máquina, não tem informação, não tem nada, não dá para formar grupo, não dá para despertar consciência política. Aí vem, olha, a gente vai fazer esse plano aqui, tudo mentira, pessoal. É por isso que eu estou candidato, que eu tenho coragem. Ele sabe como é que eu enfrentei o pessoal lá do sindicato Williams, ele sabe. A diferença é essa, não se enfrenta um leão dando beijinhos. É tapa, mestre, é tapa. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Professor Geraldo, eu acho que você pode ir muito mais além na sua tréplica. Na verdade, esses valores aqui citados, eles não existem na instituição, nem na reitoria e na presença do dirigente do campo em Recife, também não. Não se vê nem democracia, nem transparência, nem participação igual a todos. O exemplo é a própria eleição, como você citou bem, criminosa, porque em menos de um mês se fazia uma eleição, onde praticamente se percorre metade ou mais da metade do Estado, fazendo os debates e os contatos com os eleitores, docentes,
discentes e técnicos administrativos. Então, nessa linha, eu digo que você poderá ir mais além. Eu pergunto, aonde está a democracia na instituição? 1 minuto, professor Geraldo. Eu vou inventar uma musicazinha. No papel, no papel, no papel. Só sendo. Estão enganando vocês. Não, porque vamos fazer democracia, nós vamos ter um diálogo. Que é isso, pessoal? Está aqui na carta a questão política do processo. Ou você divide o poder, sabe dividir o poder, ou você não faz democracia. Que é o poder supremo. Aí dá no que dá. E outra coisa, ela deveria ter aprendido. São 12 anos de gestão maior da reitoria. 12 anos. Por favor, não deixe esse pessoal continuar, vai ficar a mesma coisa. Mesma coisa. Continuará a mesma coisa. Eu tenho experiência de 40 anos de instituição. Eu sei onde o galo está cantando. Muito bem, a gente vai fazer o último intervalo para no próximo bloco as considerações finais. 5 minutos. Vamos se acomodando para a gente iniciar. Bom, a gente vai iniciar esse bloco agora, é o das considerações finais. Antes de passar para os candidatos aqui, eu queria, que ontem eu não tive a oportunidade, né, porque quando termina tem aquela resenha e tal, agradecer a todo mundo, agradecer à comissão eleitoral pelo convite, né, os professores e técnicos que me convidaram aqui para participar desse momento com vocês, contribuir de alguma maneira com isso. Já combinei com os 2 candidatos, a direção, né, George e a professora Elaine, para... Não tem como fazer o debate lá na rádio, né, na Rádio Globo aqui de Caruaru, mas pela questão de tempo, ficou muito em cima, eu já tenho entrevistas agendadas lá e o horário de sábado não dá para um dos candidatos. O candidato vencedor vai lá no programa para a gente bater um papo sobre como vai ser a gestão e estendo o convite aqui aos 4 que estão, quem vencer a eleição, para ir lá também para a gente bater um papo na rádio para vocês falarem com os seus eleitores e futuros alunos e professores, enfim. Bom, de acordo com com as regras do debate, nós, antes aqui de iniciar, nós fizemos um sorteio e ficou definido a seguinte ordem para as considerações finais. O candidato Valbérico Cardoso, o professor Geraldo, Anália Keila e o candidato Zé Mário. Então, com 3 minutos, começa as suas considerações finais, o candidato Valbérico Cardoso. Eu quero agradecer, né, à comunidade de Caruaru, os docentes, discentes, administrativos aqui presentes, pela paciência. Queria dizer também, professora Elaine, 456, que o meu projeto está muito ligado, intrínseco, envolvido com o seu. Então, eu preciso que você aqui faça uma campanha, assim como nós estamos fazendo, procurando fazer, propositiva, buscando esclarecer alguns pontos. É verdade, o debate é pequeno, é curto, mas nós procuramos fazer isso dentro daquilo que somos questionados. Então, eu espero que você aqui seja... Eu não tenho nada contra o gestor daqui, mas não tenho alinhamento político e de gestão com ele. Então, que fique bem claro, e nada pessoalmente com ele. Queria corrigir alguma coisa que foi dita aqui. O PDI, nós não temos PDI no IFPE. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional, caducou em 2013, acabou, encerrou. Nós não temos PDI, diferente de outros institutos. Estamos fazendo um PDI, concluindo agora 2015, estamos fazendo ele retroativo a 2014. Eu não sei como é isso, como é que você pode fazer um plano de desenvolvimento institucional retroagindo a 2014. Isso é o IFPE. Está lá no Consup. Vá ver na agenda do Consup, vá ver nas resoluções depois, que vai ser votado, parece, na próxima eleição. Tem conselheiros aqui dentro que sabem disso. Para os nossos diletos estudantes, assuntos estudantis, ampliação de Bolsa Atleta, de Bolsa Cultura, que já tem outras, Bolsa PIBIC, isso tudo a gente sabe que é preciso. Merenda, falaram aqui ontem, inclusive, que seria uma dificuldade. Nós fomos pressionados, vou dizer assim mesmo, pelo movimento estudantil e temos merenda no Campo Recife. E não temos nutricionista não, porque os kits chegam prontos. Eles são manipulados lá na empresa e nós pagamos por isso. É possível ser feito. É possível ser feito. Então, não se engane, por favor. Compromisso com a expansão 2, e vale para Caruaru, Afogados da Ingazeira, e vale também para
Garanhuns, ginásio poliesportivo, cultura através do acesso, primeiro da construção, depois do acesso e ampliação. Nós temos biblioteca aqui, mas precisamos fazer dentro da que está no projeto, é fundamental. Então, é isso que é o nosso compromisso. E, para finalizar, mas também não menos importante, o edital de remoção transparente, com regras claras. Estou propondo aqui com um sistema online de gerenciamento das vagas, para que servidores possam ter a mesma oportunidade de acesso às vagas. É importante. Nós temos, nesse debate, nessa linha, nessa eleição, dito que a DGPE tem sido um grande balcão de negócios dentro dessa instituição, e nós precisamos acabar com isso. Então, no dia 2/12, vote 30, candidato. Vote Valbérico e vote Elaine 456. Obrigado. Muito obrigado, candidato Valbérico Cardoso. Agora o candidato professor Geraldo tem 3 minutos para suas considerações finais. Pessoal, aqui está no nosso folder, Bases da Gestão Inovadora. O Fórum Mundial tem lá, no seu subtítulo, Inovação. Aqui está a inovação. Aqui é a estrutura para quem é candidato à reitoria, não a campus. Todos os candidatos podem colocar os seus projetos aqui dentro, porque ele é básico, ele é estruturante, e ele é, ao mesmo tempo, modificador. Os outros são repetição. E de 2 candidatos aí eu pergunto, por que não foram implementados nos últimos 5 anos? Por quê? Não são tão bons? É tempo suficiente. Vão implementar agora? Para mim, isso é propaganda de final de ano. O anjinho, Papai Noel, mas não é realidade. Porque 5 anos é tempo de mais que suficiente. Pessoal, esse método GT vai modificar o planejamento completo. A partir de amanhã estará no site. Site pobre, site custosamente a uma pessoa paga, sem pedir ajuda de ninguém, com um colega, só uma pessoa fazendo isso. É essa a diferença. Não preciso esse excesso de pessoas, não. Um reitor, ele não precisa de assessores, não, para enfrentar o ministro, talvez a presidente. Então, quando um candidato a reitor vem assessorado, muito bem assessorado, com várias pessoas, me mete medo. Porque essa pessoa está deficiente para mim. Ela não está nua. Ela está acompanhada, ela está orientada. Como é que a gente vai jogar um aluno no mercado? Como é que vai jogar um aluno para a vida? E para finalizar o seguinte, minha concepção de educação é simples, são 3 escadas. A primeira escada é uma escada rolante que sobe. É a família. A segunda escada é fixa. Quando a pessoa quer subir, tem um esforço, é a escola. E a terceira escada é a escada da vida. Ela está sempre descendo e se você não tiver esforço, não sobe. Então, o papel da escola é tirar o aluno da família, da proteção da família, do carinho da família e fortalecê-lo, dar estrutura a ele, para ele enfrentar o mundo. Se não fizer isso, é enganação. Por isso, para terminar, leiam, escutem a música de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, Filho Único, que é mais ou menos assim: ei, mãe, não sou mais menino, não é justo você querer parir meu destino. Eu não quero parir destino de nenhum campus, por isso que eu não me alinhei a nenhum candidato. Quando vocês elegerem o candidato, antes de dar o parabéns a ele, eu vou dizer, você vai fazer um curso de gestão agora. Aí depois os parabéns. Muito obrigado. Okay. Obrigado, candidato. Candidata Anália Keila tem 3 minutos para suas considerações finais. Querido campus de Caruaru, que eu acompanhei bem de perto também, fazendo parte da equipe dos VIP, que vão para o interior de Pernambuco, né, acompanhei a implantação. Sou mulher, não nego isso. Não nego a minha condição de mulher, de mãe e de professora, não nego a minha suavidade. Não nego os meus floreios. Eu gosto de flores. Isso não impede
que eu seja firme. Quem acompanhou o Fórum da Normatização do Trabalho Docente sabe que eu sei ser firme quando precisa, mas sempre na perspectiva do diálogo, sempre na perspectiva de que eu sei e acredito que as pessoas carregam em si o dom de ser capaz e o dom de ser feliz. E é por isso que eu estou aqui hoje, propondo uma candidatura que é coletiva, uma candidatura que tenha a coragem de consolidar o que já foi conquistado, mas fazer todas as mudanças que forem necessárias. Eu estou aqui com o companheiro George e juntos, Reitoria Campus Caruaru vai conduzir processos de democratização, vai conduzir processos de assistência estudantil, processos de melhoria de ensino, pesquisa e extensão, processo de melhoria de infraestrutura, mas tudo isso a serviço do ser humano. Você, querido aluno, você, querido estudante, é que é importante. A tecnologia existe a serviço do ser humano. A ciência existe a serviço do ser humano. A minha perspectiva é de humanização. As pessoas têm que trabalhar, mas têm que trabalhar feliz. E nós vamos fazer todas as quaisquer mudanças necessárias no coletivo, no diálogo, para que as mudanças possam acontecer. Sabe por quê? Porque você merece ser feliz. Sabe por quê? Porque o Brasil merece profissionais que, além da formação técnica, tenha formação humana, tenha formação política, saiba lidar com o seu corpo. Um projeto como o Educarte, por exemplo, é muito importante. Sabe como é que a gente vai resolver os problemas que possam existir? Professora Vilma, queridos alunos de Educação Física, queridos estudantes, quais são os problemas? Como é que a gente pode caminhar? E vamos estabelecer comissões para que, a partir dessas comissões, mistas sempre, com os 3 segmentos, a gente possa dizer: nós estamos construindo um IFPE de forma suave, sim, mais firme. Que venham as flores, que os espinhos fiquem com os outros. Nós vamos construir, através do diálogo, através da parceria, um campus melhor. Daqui a 8 dias, no dia 2 de dezembro, vote Anália 10, George 410. Vote Onda Laranja, porque o Instituto Federal é um instituto que nos dá orgulho, candidata. e nós queremos continuar tendo orgulho dele. Vote 10 e 410. Ok, muito obrigado, candidato. O candidato Zé Mário tem 3 minutos para suas considerações finais. Bem, quero começar agradecendo aí a comissão que proporcionou mais um debate irretocável, né, funcionando de forma ideal. Aos prezados presentes aqui, espectadores deste, também agradecer pela paciência de estar presente e nos ouvindo atentamente. Eu quero dizer que esse é mais um dos que já ocorreram, dos debates nos quais os candidatos deserdados do poder e da máquina fazem um esforço muito grande para participar de forma desigual, sem assessores, sem equipe, sem recursos, apenas com a vontade de tentar oferecer-se como alternativa e mudar essa dicotomia, esse dualismo maniqueísta de 2 forças que se embatem aqui com um único objetivo. São forças que representam face de uma mesma moeda. Então, nessa linha, eu quero, mais uma vez, fazer uma crítica veemente ao processo eleitoral, que, como parafraseando o candidato Geraldo, foi um tempo curto e criminosamente assim efetivado, porque não dá margem e não segue os 90 dias que a lei permite, como fez a Universidade Federal, nossa vizinha lá do IFPE. E ontem nós tivemos um contato assim, um contato casual com o reitor da UFPE, que é meu amigo pessoal, e disse a ele como foi lá o processo. Presente estava o candidato Geraldo e o candidato Marco Maciel, e ele disse 90 dias, e deu para fazer tudo, inclusive em 2 turnos. E isso prejudicou a comunidade, que não tem acesso à politização nem às informações devidas e conhecer muito pouco seus candidatos. Assim estamos vivendo um processo criminoso, mas certamente não podemos fazer nada. Recorremos aos poderes supremos da justiça, mas não obtivemos resultados ainda. E certamente não vamos ter até o dia 2.
Mas, mesmo assim, estamos presentes, lutando forte, apelando para a conscientização política de todos que votem livre e soberanamente naqueles que poderão oferecer uma alternativa melhor. E aqui estamos presentes. Zé Mário, 60, dia 2 de dezembro, como alternativa real de mudança, com experiência, com determinação e firmeza no comando de instituições, já comprovado em toda a minha vida profissional e política. Portanto, agradeço a presença de todos e aguardamos de forma humilde, mas ficando honrado com o voto de todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, obrigado a todos por estarem aqui. Uma boa sorte à candidata Anália, candidato professor Geraldo, candidato Valbério, candidato Zé Mário e o candidato Marcos Maciel.